Olá, meu querido sétimo ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Gente, nessa sexta-feira, na aula de hoje, nós vamos corrigir, tá? Vamos corrigir o material, aliás, a atividade da aula passada, tá ok? Na aula passada nós estudamos um conteúdo que foi os descritores, né? Começamos a estudar os conteúdos dos descritores que compõem a matriz de referência do SPAES. Tá? Nós começamos na aula passada a estudar esses conteúdos, a esses descritores, e hoje vamos corrigir a nossa atividade da semana passada. Tá? Aliás, de segunda-feira da aula passada. Não se esqueçam que após assistir ao vídeo e corrigir a atividade, vocês postarem um comentário com o nome de vocês e a turma que vocês estudam, tá bom? Se é o sétimo ano A ou sétimo ano B e o nome de vocês por completo, ok? Então vamos lá, gente. Para começar, o nosso material, nossa atividade é baseado na coletânea de estudos desse material, dessa metodologia de trabalho chamada hashtag Estudo em Casa, que foi elaborada pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará, tá? Do programa Mais Pike e do programa Aprender Mais, tá ok? E nós temos como referência esta apostila, esse material que eles confeccionaram, e um material muito rico, muito bom, que servirá de apoio para nós estudarmos e alinharmos a aprendizagem de vocês com base nos descritores do SPAES do Estado do Ceará. Ok? Então vamos lá, turma. A nossa primeira atividade, tá? Nosso primeiro descritor, lembrando que a matriz de referência do SPAES é formada por diversos descritores, tá? Ao todo são 22 descritores, a de língua portuguesa, tá? E o primeiro descritor, é o descritor 1, é esse aqui, tá? Que é o descritor 1, é esse aqui. Deixa eu só canetinha, que é o que? Localizar informações explícita e um texto, tá? É o descritor 1, é o primeiro descritor da nossa matriz. E o que é essa habilidade, o que é que vocês, qual é o desenvolvimento dessa habilidade, tá? Sabemos que textos, gente, todos os textos no geral, apresentam várias informações que são fáceis de se identificar. E esse descritor vai cobrar de vocês que vocês tenham essa habilidade de identificar informações fáceis no texto, a partir de uma leitura atenta, tá ok? A partir de uma leitura atenta aos detalhes que o texto apresenta, você vai conseguir localizar com certeza essas informações que estão explícitas, como o nome já diz, né? Ou seja, estão claras no texto, estão claras. O que requer de vocês é apenas uma leitura atenta do texto para resolver as questões. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a invenção das lentes de contatos. Como eu falo sempre para os meus alunos, essa é uma dica que eu dou para mim para vocês, alunos do sétimo ano, antes de ler o texto, leiam a questão, porque aí vocês vão no texto já investigando o que a questão pede, o que o comando da questão está exigindo, tá bom? Aí a primeira questão diz, né? Primeira questão diz, né? A partir da leitura do texto, é possível afirmar que as lentes de contato, né? Ou seja, vamos afirmar o quê? Afirmar algo sobre as lentes de contato. Vamos lá. As primeiras lentes de contato foram desenvolvidas por meio de uso de vidro e por conta da rigidez do material. Acabava ferindo os olhos de seus usuários. No ano de 1929, o oftalmologista nova-iorquino William Feinblum desenvolveu uma nova lente por meio de um material criado através de misturas do vidro e do plástico. Apesar do avanço no tipo de material empregado, essas lentes ainda eram bastante rígidas e tinham uma dimensão que causava bastante incômodo aos seus usuários.
A partir de então, o aprimoramento do material e do tamanho das lentes permitiu a popularização dos primeiros modelos comerciais. Uma das lentes mais conhecidas dessa época foi a criada pela ótica Kevin Thorroy, em 1948. A película gelatinosa só foi inventada no início da década de 70, quando a empresa Bausch Lube concebeu lentes de contato mais confortáveis e maleáveis. Como o processo de manutenção e higienização das lentes de contato era outra chateação para os usuários, vários cientistas começaram a desenvolver um modelo que fosse descartável. Dessa forma, o usuário poderia empregar as lentes de contato somente quando fosse participar de alguma solenidade importante ou tirar uma foto. Mesmo concedendo algumas praticidades, as lentes de contato não conseguiram tomar o lugar dos óculos, principalmente para as pessoas que sofrem com a miopia e o estigmatismo. No Brasil, apenas 1% das pessoas portadoras de problemas oculares fazem uso de lentes de contato. Então vamos lá ver as opções. A partir da leitura do texto é possível afirmar que as lentes de contato, letra A, foram desenvolvidas como uma película gelatinosa em 1929? Não, né, gente? Ó, 29 foi o quê? A primeira lente de contato foi desenvolvida por meio de uso de vidro e... Em que ano? 29. Então foi vidro, não foi letra A. Letra B. Inicialmente eram feitas de plásticos e eram muito desconfortáveis? Não, inicialmente era feita de vidros, né? De vidros, tá bom? Em 29 foi que foi feita uma mistura de plástico e vidro, mas inicialmente foram feitos apenas de vidro. Letra C. Passaram a ser mais confortáveis e maleáveis a partir da década de 70? Vamos lá. A película gelatinosa só foi inventada no início de 70, quando a empresa, né, Bausch Lube, concedeu lentes de contato mais confortáveis e maleáveis. Pronto, bingo. Resposta correta é essa daqui, letra C. A letra D. Substituíram os óculos de forma definitiva nos dias atuais? Também não, né? Ó, no Brasil, apenas 1% das pessoas usam lentes de contato. Então, a correta letra C de casa, tá bom? Vejam que, uma leitura atenta, você rapidinho mata a questão, rapidinho gabarita a questão. Vamos à próxima, tá? A próxima, gente, fala sobre Brumadinho, aquele desastre natural que teve em Minas Gerais, né? Que a barragem se rompeu, acho que vocês lembram ainda desse caso, né? A barragem se rompeu e matou várias pessoas. Ainda hoje vai falar o texto sobre isso, né? Que ainda hoje estão procurando por corpos, né? Por pessoas desaparecidas, tá? Então diz o seguinte, a questão, né? Vamos à questão. Eis a questão. De acordo com o texto, é possível afirmar que, né? Vocês vão ler o texto e vão afirmar novamente. Letra A. A motivação da bombeira Tailane Aparecida é encontrar o próprio filho? Vamos ver se é isso, né? O que me motiva é dar uma resposta a essas famílias. Eu perdi um filho meu há 9 meses. Eu tive a oportunidade de me despedir do meu filho. Eu acho que essas pessoas precisam fazer essa passagem. Enquanto isso não acontecer, com as 11 famílias, nós não vamos parar. O relato da cabo Tailane Aparecida. Então, letra A não é, né? Ela disse que perdeu o filho dela, perdeu. Mas o filho dela morreu de causas naturais, né? Em outra época, 9 meses atrás. Ela teve a chance de velar o filho, fazer o sepultamento, esse ritual todo que a gente tem tradição de fazer. E ela queria proporcionar isso às famílias das 11 pessoas que não foram encontradas ainda, né? Então, letra A não é. Letra B. A quinta fase da operação de resgate busca dar apoio emocional aos bombeiros. Ao ler o texto, você vai lá onde fala a quinta fase. Tá aqui, ó. Aqui no finalzinho, ó. Quinta fase, ó. Ainda se recuperando da dor da perda do filho, João Pedro, a cabo Tailane, chegou a Brumadinho já na quinta fase da operação. Esta etapa é o quê? A quinta fase, né? Esta etapa, o quê? A quinta fase, tem como foco a varredura
em até 3 metros de profundidade da área coberta pela lama. Então a quinta fase não tem, né, não busca dar apoio emocional aos bombeiros, tá bom? Letra C. Mais de 90% das vítimas da tragédia de Brumadinho seguem desaparecidas. Não, gente, não é isso, né? Aqui fala a porcentagem, 96% já foram encontradas, né? Ou seja, falta apenas 11 pessoas é, a serem encontradas, né? São 4% apenas, né? Que ele fala, ó. Deixar 270 vítimas em mais de 4 mil horas de busca, corpos ou fragmentos de 259 pessoas foram encontradas, identificadas, o que corresponde a cerca de 96% das vítimas, ok? Então não é também letra C. Só sobrou então letra D. A resposta correta é a letra D. Por eliminação, você marcar a letra D como correta. A D diz: o bombeiro segue trabalhando no resgate sem prazo para terminar, né? E aqui diz, nós não vamos continuar até encontrar as 11 joias ou até o momento em que o material que a gente estiver encontrando não seja mais possível de identificação por parte da Polícia Civil, afirma o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, né, Coronel Edgar Estevo. Né? Então a correta realmente é essa aqui, eles não têm prazo para parar. Ok? Acertaram? Parabéns aí quem acertou. Terceira questão e última. Um texto bem fácil, uma fábula do Esopo, né? Bem fácil, que é o Conselho dos Ratos. Bem fácil. E assim, ó, os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber, com antecedência, quando o inimigo deles, o gato, estava por perto. Dentre as muitas ideias apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que um sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilitar do mesmo, todos poderiam correr a tempo para seus buracos. Além de gostarem do plano, todos ficaram extasiados com tão criativa solução. E um velho rato então questionou: meus amigos, percebo que o plano é realmente muito bom, mas quem dentre nós prenderá o sino no pescoço do gato? E nenhum voluntário se fez presente. Tá? Então, uma fala bem conhecida, e a pergunta diz: o impedimento, ou seja, o que não deu certo o plano, né? O impedimento para que o plano dos ratos fosse realizado foi a falta de quê? Né? O que impediu dos ratos realizar esse plano? Foi o que, gente? Alguém para executar o plano, ou seja, alguém para ir lá e colocar o chocalho no gato, um planejamento da ideia, o tempo para executar o plano ou uma reunião para a decisão. Né? Então aqui está óbvio que é o que? Letra A. Né? Letra A. Faltou alguém para ir lá e dizer assim, eu vou lá e coloco o chocalho no pescoço do gato. Né? O rato não era doido, né? Então assim, está aqui o planejamento de ideias. Tiveram a ideia, né? Botar o chocalho no pescoço do gato. Tiveram tempo, né? E tiveram também uma reunião para decidir isso. Então letra A é a questão correta. É a alternativa correta, aliás. Então tá vendo, gente? Como ele escritor 1, essas três questões, a gente abordou ele de várias formas. Como ele é fácil de identificar, o que ele cobra de vocês? Apenas uma leitura atenta. Então, por favor, ao fazer uma prova, leia atentamente os textos, tá ok? E assim, se o texto pedir uma leitura atenta, leia atentamente e você vai com certeza acertar a questão. Quem acertou as três primeiras questões, parabéns e vamos às próximas. E quem não acertou, conserte aí, na próxima você vai acertar com certeza, tá bom? Vamos à próxima, gente. A próxima é do escritor 2, tá ok? O escritor 2, gente, diz, é o que? Inferir um sentido de uma palavra ou expressão. Turma, meninos e meninas, nós sabemos que, né, os textos nem sempre apresentam as palavras ou expressão no seu sentido literal, ou seja, no seu sentido que vem no dicionário do texto. Muitas das vezes o escritor usa a palavra no seu sentido conotativo. O que é um sentido conotativo? Um sentido figurado. Tá? Um sentido figurado. É um sentido que vai ser diferente daquela palavra que é no dicionário. Nós falamos agora há pouco de gato e rato. Né?
Muitas vezes alguém diz, fulano tá um gatinho, se referindo a uma pessoa, né? Aquele rapaz é um gatinho, aquela moça é uma gatinha. Essa palavra gatinho ou gatinha é um sentido conotativo. Não é que o menino ou a menina seja um animal de quatro patas, né? Seja um felino. Não. É no sentido conotativo, é no sentido figurado da expressão. Tá ok? Então, alguns textos eles trazem as palavras no seu sentido diferente, no sentido é, conotativo, e não no sentido de dicionário, no sentido real, literal da palavra. Ok? Então, para isso, você tem que o que é inferir? Inferir é quando você realiza um raciocínio lógico, é claro, né, para saber qual é o sentido daquela palavra, baseado no seu conhecimento de mundo, seu conhecimento de palavras e de mundo, de vivência de mundo. Aí você vai inferir, de acordo com o raciocínio lógico, qual o sentido daquela palavra no texto, tá bom? Então vamos lá. O conto da mentira. A pergunta da questão, né, aqui está a primeira, mas vocês colocaram aí quarta questão, né? Beleza. Diz assim, ó, na frase, então ele começou a reduzir suas mentiras. A palavra de destaque pode ser substituída por, ou seja, a palavra reduzir, gente, ela pode ser substituída aqui nesse texto. Tá vendo como aqui eu não preciso ler o texto para saber a resposta, só ler a frase, a expressão, né, a frase aqui. A palavra reduzir, gente, eu posso tirar essa palavra e colocar outra no lugar sem que haja perca de sentido da frase. Por, se eu falar assumir, então ele começou a assumir suas mentiras, vai ter o mesmo sentido? Não, né, gente? Não. Você tem que trocar aqui por uma palavra que seja, que tenha o mesmo significado, tá bom? A palavra contar vai ter o mesmo significado? Também não, né, gente? Também não. A palavra diminuir vai ter o mesmo significado? Sim, yes, né? Sim, né? Sim. Então, a correta é a letra diminuir. Encobrir tem o mesmo significado? Não, né? Diminuir é a mesma coisa que reduzir. Igual você diz, eu vou reduzir meu total de refrigerante que eu bebo. Né? Você vai diminuir o total de refrigerante que você bebe. Então, vejam que nesse sentido aqui, né? Nessa situação, você não precisaria ler o texto por completo. É claro que a leitura é sempre bom, esse texto é muito bom, é um texto bem interessante, seria bom você ler, né? Mas se você estiver fazendo a prova e apressada, como aqui um vídeo, né, para a aula não ficar muito longa, a gente vai direto na frase. Então, nesse caso, não precisa você ler o texto para responder. Você sabendo que reduzir é a mesma coisa que diminuir, acertou a questão. Parabéns. Questão 2. Observe a charge a seguir. Tá? Aí tá a charge. Charge, gente, é um gênero textual que sempre traz uma crítica à sociedade, uma crítica no momento e tudo mais, tá bom? Repare que nós estamos o que aqui? Numa cena de casamento, tá? Uma cena de casamento em que está o padre com um celular na mão, o noivo com outro celular na mão e a noiva com outro celular na mão. E está fazendo o que com a crítica? Qual a crítica? A crítica às relações sociais por meio da internet, tá bom? Nós hoje em dia vivemos num mundo virtual e muito virtual, né? Resolvemos tudo pela internet, né? E aí por diante. Às vezes você passa o dia batendo papo com alguém no WhatsApp e passa para a pessoa na rua e não diz um oi para ela, né? Não fala oi uma com a outra. E pelo WhatsApp vocês são aí, conversa muito com essa pessoa. E aí por diante. Mas vamos lá. Diz o seguinte, o noivo diz, sim, aceito, tá aqui, ó, a setinha apontando para o celularzinho do noivo. Sim, aceito. O sentido da palavra aceito, nesse contexto aqui, ó, nesse contexto aqui, a palavra aceito, indica que ele, o que? Concorda com o pedido de casamento? Gente, não é, tá? Alguns de vocês responderam isso. Não é. Aqui não é um pedido de casamento. O pedido aconteceu antes, né? Aqui já é o casamento em si. Então, quem colocou a letra A, por favor, corrijam, né? É até aceitável você ter errado. Às vezes poderia confundir, mas pelo nosso conhecimento de mundo, sabemos que o pedido de casamento aconteceu bem antes. Aqui já é o casamento, tá bom?
Letra B, ele concorda com os termos de um site? Será que ele está aí acessando um site diferente, está aceitando com os termos, né? Também, no contexto da situação aqui, também não, né? Não é letra B também. Letra C, não tem mais nada a acrescentar? Também não, né, gente? Nada a ver. Eu dizer que aceita porque não tem nada a acrescentar, nada a ver. Então, pelo que a gente consegue, pelo que a gente, pela nossa convivência de mundo, ele fez o que? Ele está respondendo a pergunta do padre se aceita se casar com a digníssima aqui, do narizinho pequenininho, né? Então, é, ele respondeu sim, né? Geralmente nos casamentos o padre pergunta, fulaninho, 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 aceita casar com fulanona, fulanona, fulanona? Acaba sim, aceito, né? E aí por diante. Então ele diz sim, aceito, respondendo a pergunta do padre. Então letra D de dado. E a última pergunta para vocês é essa aí, ó. É um cartaz onde tem um ônibus e diz: queremos transporte escolar padrão FIFA. Turma, padrão FIFA foi um termo muito utilizado no período de preparação dos estádios de futebol para a Copa do Mundo do Brasil de 2014, tá? Vocês eram pequenininhos ainda, a maioria de vocês tinha o quê? 7, 8 anos, né? Talvez vocês não se envolviam tanto com o futebol, com a época da Copa do Mundo e tudo mais, mas padrão FIFA, a FIFA quando veio ao Brasil, para o Brasil fazer essa Copa, ela exigiu que os estádios tivessem um alto padrão de qualidade, tá bom? Um alto padrão de qualidade. Por isso que eu vou logo dar aqui a resposta a vocês, porque talvez vocês não conhecessem esse padrão, né? Ou seja, as coisas para ser aceita pela FIFA tem que ser coisa de primeiro mundo, de altíssimo padrão, de altíssimo investimento em qualidade, em tecnologia, em desenvolvimento, em limpeza e tudo mais, em beleza em si, né, em funcionalidade. Então, padrão FIFA, no que diz a pergunta aqui, a expressão padrão FIFA, nesse cartaz, significa um padrão o quê? Alto, importado, mediano, nacional. Significa, gente, um padrão alto, tá? A letra A é a resposta, ou seja, um alto padrão, um padrão que seja top de linha, primeiro mundo, tá? Que não tenha nenhum tipo de defeito. Então, padrão FIFA, aí esse cartaz também está aí fazendo essa jogadinha, né? Já que o Brasil vai fazer estádios padrão FIFA, de alto padrão para obedecer à FIFA, nós também, alunos, né, queremos transportes escolares com padrão FIFA também, de alto padrão, ok? E deixa eu ir aqui. E obrigado pela atenção de vocês, tá bom, gente? Essas 6 questões. Quem acertou todas, parabéns. Quem não acertou, corrija aí, tá? E se na próxima aula, próxima atividade passarão a ser a respeito disso, vocês vão tudo tirar a nota 10, que eu tenho certeza disso, ok? E não se esqueça de comentar aqui abaixo, tá? Não deixa aí, não esqueça de deixar seu comentáriozinho com o nome de vocês e a turma que vocês pertencem. Forte abraço, tudo de bom, feliz fim de semana e até a próxima, se assim Deus nos permitir, ok? Vamos com Deus. Valeu, turma.